Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem máquinas simples. O que consiste essas máquinas simples, né? As máquinas simples elas são uma saída para o esforço físico e para a falta de agilidade. Então nós iremos apresentar agora, nesse início da nossa aula de hoje, os termos gerais de máquinas simples e depois detalharemos aí mais uma das três máquinas simples, que é as alavancas, tá ok? Então vamos lá. O que seriam as máquinas simples? Máquinas simples possuem diversas aplicabilidades em nosso cotidiano. Uma de suas aplicabilidades está no fato de desapertarmos os parafusos da roda de um carro. Nesse caso, usamos uma máquina simples para realizar tal tarefa. Outra aplicação comum consiste em um brinquedo chamado gangorra, que você encontra em creches, em escolas de ensino infantil, em praças públicas, né, ou parques de determinadas regiões do país. Para isso, nós demonstraremos aqui quais são as tarefas que são realizadas com algumas máquinas simples e quais as suas funcionalidades. Aqui nós temos uma das aplicabilidades das máquinas simples, né, que é colocar uma pessoa no colo, movimentar uma pessoa no colo. Aqui nós estamos utilizando o desenho, aqui é o princípio da alavanca. O princípio aqui do desapertar o parafuso ou de roldanas também seria uma das aplicações aí das máquinas simples. O plano inclinado, né, que permite você levar objetos de locais baixos para alto ou traseiros de locais altos para baixo, hoje em dia é muito utilizado aí nas rampas de acessibilidade. O torrador de café, né, que você também utiliza aqui, uma das máquinas simples, que são as roldanas, né. Os carimbos, que você usa o conceito de alavanca. A tesoura, que você usa os conceitos de alavancas. Dentro das máquinas simples, que são plano inclinado, roldanas móveis ou fixas, né, e as alavancas, nós daremos uma priorizada hoje aqui em alavancas, tá bom? Então, dando continuidade. Então, algumas máquinas simples, né, como as apresentadas aqui, a chave de fenda, os equipamentos usados por confeiteiros ou pizzaiolos, né, os arrebitadoras, alicates, turquesas e por aí vai, também usado por vários profissionais, o martelo. O motor é uma aplicabilidade das três máquinas simples, plano inclinado, roldanas móveis e alavancas. A pinça também é uma alavanca. E os instrumentos aí de cirurgia, né, tanto utilizado por enfermeiros quanto médicos, dentistas e por aí vai. Dando continuidade, então, nós definimos então essas máquinas, né, como sendo dispositivos mecânicos formados por várias partes que têm por objetivo modificar ou transmitir força. Por exemplo, usamos um plano inclinado a fim de reduzir a quantidade de força necessária para elevar uma caixa até determinada altura. Vamos agora então conhecer a máquina simples, que é denominada alavanca, que será o nosso tópico principal de hoje. Então, o que seria essas alavancas? Podemos dizer que a alavanca ela foi a primeira ferramenta construída, pois usando apenas um pedaço comprido de madeira e um ponto de apoio, podemos mover objetos grandes, como pedras, por exemplo, fazendo uso de apenas um ombro, ou até mesmo para movimentar um carro, uma parede, para arrancar um toco, né? Esse aqui é o princípio básico, ou seja, você precisa de um pedaço de madeira comprido, né? Uma barra de ferro também é suficiente, mas você precisa de um ponto de apoio. E esse ponto de apoio nós chamaremos a partir de agora de fulcro, tudo bem? Daí nós teremos que, através desse ponto de apoio, ter dois braços, um chamado braço potente, que é onde você exercerá a força, ele deve ter um comprimento maior, e outro braço menor, que é chamado de braço resistente, que deve ter um comprimento menor, tá ok? Dando continuidade, então isto é, usando a força de somente uma pessoa, você consegue movimentar uma pedra que conseguiria movimentar ela usando seu esforço físico com duas ou três pessoas, ok? Dando continuidade. Em datas históricas, o primeiro a demonstrar matematicamente como funcionam as alavancas foi Arquimedes. Daí tem até aquela frase célebre, né, atribuída a ele, uma das anedotas atribuída a ele: me dê um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Então, dando continuidade, Arquimedes chegou então na relação entre as forças e as distâncias, observando o que ocorria na natureza e construindo alavancas. E nós temos aqui
uma situação, né, que você tem uma força aplicada, aqui você tem uma carga e aqui um ponto de apoio. Esse ponto de apoio que nós chamaremos de fulcro, tá bom? Daí você tem aqui uma tábua, né, que está sendo utilizada como alavanca, onde que você deverá aplicar a força. Então, ó, você terá dois braços aqui. Vou até marcar aqui para você ter uma identificação mais qualificada. Aqui é o ponto de apoio. Então, esse braço à direita, que está preenchido pela madeira à direita, ele é menor. Então, esse aqui é chamado de braço resistente. Aqui é chamado de B2. Esse braço maior, ele é chamado de braço potente. Aqui ele está representado por B1. Então, nesse caso aqui, essa madeira que ela está em equilíbrio, né? Então, quer dizer que o peso que essa carga exerce de força, né, que é sobre a madeira, está sendo equilibrado por essa força aplicada por um agente externo, uma pessoa aqui. Então, nesse caso aqui, nós temos um princípio da alavanca. Ou seja, você consegue equilibrar uma massa, que seria uma carga, né, através de uma força aplicada nessa outra extremidade. Só que essa força aplicada aqui, ela terá uma intensidade menor do que a força-peso que essa carga exerce nessa extremidade da madeira. Por quê? Os braços de alavanca são diferentes. Quando você tem um braço de alavanca maior, você necessita fazer uma força menor. Quando você tem um braço de alavanca menor, você precisa fazer uma força maior. Então, por isso que você está conseguindo equilibrar, né, melhor dizendo, com uma força menor, um corpo de peso ou que exerce uma força maior na outra extremidade. Ok? Dando continuidade. Então, descrevemos, ó, uma alavanca como sendo, né, uma haste rígida sobre um ponto de apoio. Na alavanca, aplicamos a força na extremidade oposta, de onde é colocada a carga. Chamamos de braços da alavanca a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de apoio, e a distância entre o ponto de apoio e a carga. Então, o que nós chamamos de braço aqui, conforme já havia falado? A distância da onde essa força foi aplicada ao ponto de apoio é um braço. Desse ponto de apoio até onde a carga está posicionada é outro braço. Daí o braço maior aqui nós iremos convencionar como braço potente, o braço menor como braço resistente. Portanto, os braços da alavanca da figura acima são respectivamente B1 e B2. Daí, no nosso objeto então, de análise agora é para uma alavanca que se encontra em equilíbrio mecânico, ou seja, quando a força resultante é zero, ou seja, ele não vai se movimentar nem no sentido horário, nem anti-horário. E a soma dos torques, ó, também é igual a zero. Lembrando que torque ele é o produto da força aplicada vezes a distância desse ponto de aplicação da força ao ponto de apoio, ou seja, um dos braços, né? E na figura abaixo, então, temos a representação do diagrama de forças que agem sobre a alavanca. F1 é a força aplicada por uma pessoa, um agente externo. F2 é a força-peso da carga. E N é a força de reação normal que é aplicada pelo ponto de apoio. Na figura, vemos então que os braços da alavanca são comprimentos, né, X1 e X2, respectivamente. Então aqui nós temos, ó, o ponto de apoio está aqui. Aqui nós temos a força normal que o ponto de apoio aplica sobre a alavanca aqui, né? Essa força aplicada nessa extremidade maior, nós convencionaremos a chamada de braço potente. E essa força aplicada no braço menor, nós convencionaremos a chamada de braço resistente. A distância da força 1 aplicada em relação ao ponto de apoio é o x1, braço 1, e do ponto de apoio até a força 2 é o x2, braço 2. Então você teria aqui dois braços de alavanca. O braço menor, que nós chamamos de braço resistente, e o braço maior, que nós chamamos de braço potente. Dando continuidade, então, quais são as condições de equilíbrio? Então, vamos a ela. A força resultante ela deve ser nula, né? A alavanca não possui aceleração angular, então não movimenta nem no sentido horário nem anti-horário. E, portanto, temos que a subtração da normal menos a força 1 menos a força 2 terá um valor igual a zero. A soma dos torques também é nula, né? As alavancas não possuem aceleração angular também. E calculando os torques produzidos em relação ao ponto de apoio, temos que Fx1 menos Fx2 é igual a zero. Então,
que nós podemos concluir aqui então? Então podemos determinar a partir dessa equação a razão entre as forças F2 e F1. Ou seja, F2 sobre F1 é igual a x1 sobre x2. Ou você só mantém esse produto aqui. Você mantém essa primeira parte aqui. Essa parte que está negativa para o outro lado positivo. Você consegue trabalhar para determinar uma dessas quatro grandezas que estão sendo representadas na nossa equação. Ok? Mas, antes de trabalharmos com os valores, cálculos, nós vamos trabalhar agora com a identificação das alavancas, que serão 3 tipos, tá bom? Então, quais são esses 3 tipos de alavancas que nós iremos determinar? Mas antes, eu vou dar uma aplicabilidade das mesmas para você já identificando ela no seu dia a dia. Depois eu vou passar essas 3. Então, o brinquedo conhecido como gangorra, ele é uma máquina simples, conhecido como alavanca, desde os primórdios da civilização. Então aqui você tem um ponto de apoio, você tem 2 braços de alavancas. Nesse caso aqui, esses braços de alavancas normalmente têm tamanhos iguais. Daí você tem aqui os meninos se movimentam, sobe e desce, porque um exerce uma força, outro não exerce, outro exerce, outro não exerce. Eles ficam nessa situação. E detalhe, para que se movimente a força que esse menino deve exercer com os pés no chão deve ser maior que a força-peso desse menino, até para conseguir que o mesmo suba. E o contrário também. Então, aqui nós temos a primeira aplicação de alavancas no seu dia a dia. Então, o que nós vamos identificar agora? Alguns elementos que são essenciais para você ter uma clareza de alavancas. Primeiramente, a força motriz, ou força potente. Ela será simbolizada pelo Fp ou F, que é a força aplicada em uma das extremidades, normalmente o braço maior. A força resistente, que é simbolizada pelo Fr ou simplesmente R, que é a força de resistência do objeto, ou seja, aquele corpo que deseja ou manter ali seu estado de inércia, que é em repouso, né? Normalmente uma carga, um saco de cimento, uma pedra, algo do tipo. E o ponto de apoio, né? Ou fulcro, que é simbolizado pela letra A ou por esse triângulo aqui. Daí ele vai ficar ali entre, né, o braço de potência e o braço de resistência. Então, o braço de potência nós chamaremos de BP, que é a distância entre o ponto de apoio e a força potente. E o braço de resistência, né, nós chamaremos de BR, que é a distância entre o ponto de apoio e a força de resistência. Aqui nós temos uma aplicação bem adequada já para você identificar algumas alavancas. Então aqui nós temos um ponto de apoio, que nós chamaremos de fulcro, a carga, essa carga aqui é a força resistente, e a força que o rapaz exerce na outra extremidade que vai tentar movimentar essa pedra, ou nesse caso que conseguirá movimentar a pedra, é chamada de força potente. Então a distância da força, da onde que ele está aplicando a força até o ponto de apoio, é o braço potente, da carga até o ponto de apoio é o braço resistente, e aqui nós temos o fulcro, ou ponto de apoio. A força que ela aplica aqui é simbolizada pelo P, força potente, e a força que a carga exerce na madeira é simbolizada pelo R, força resistente. Nós teremos 3 tipos de alavancas. Tudo bem? Quais são esses 3 tipos? A interfixa, quando o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente. A interresistente, a alavanca interresistente é quando a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Entre é no meio, tá bom? E interpotente é quando a força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente. Não entendi nada, como que eu identifico? Então talvez aqui te ajude. Aqui nós temos um exercício que é muito feito em academia, né? Então o que acontece aqui? Aqui você tem a força potente que é exercida pelos músculos, né? Aqui você tem a força resistente que está sendo aplicada na mão. E aqui nós temos o ponto de apoio, que é na linha do cotovelo aqui. Então, entre a força resistente, que é exercida pelo peso, e a força potente, que é exercida pelos músculos, você tem um ponto de apoio. Então, o ponto de apoio está entre força potente e força resistente. Por isso, o nome da alavanca é interfixo. O ponto de apoio está no meio. Igual desse elefantinho aqui. Para você erguer ele, você tem que fazer uma força aqui. Então, vamos supor que essa força que o elefantinho exerce na alavanca é resistente. A força que você vai exercer aqui é potente. Então, o ponto de apoio está entre a força resistente e a força potente.
Então, o nome dessa alavanca aqui é interfixa. A interpotente também é outro exercício de academia, né, normalmente para panturrilha. Você tem a força resistente no meio, o ponto de apoio na ponta dos pés e a força potente exercida aqui atrás ou na panturrilha aqui, né? Então o que acontece aqui? Quando a força resistente está no meio e o ponto de apoio de um lado e a força potente do outro, o nome da alavanca é interresistente, com hífen aqui, tá bom? Então aqui, para você equilibrar esse elefantinho aqui, isso aqui teria que estar aqui em cima, né? Então o que acontece? O elefantinho é uma força resistente, então você faria uma força potente aqui, aqui estaria o ponto de apoio, então a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente, então o nome dessa alavanca aqui é interresistente. Aqui a interpotente é quando a força potente está no meio, também é outro exercício de academia, né? Você tem aqui o ponto de apoio, a força agora muscular é só nessa extremidade aqui, você não movimenta a outra parte, né? E aqui a sua mão está com peso. Então, nesse caso aqui, você tem a força potente no meio, ponto de apoio de um lado e força resistente do outro. Igual aqui. Para você erguer o elefantinho, você usaria esse ponto de apoio, só que você teria que fazer uma força potente aqui no meio. Então, o nome dessa alavanca é interpotente, ou seja, a força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente. Aqui nós temos alguns que eu chamei de exercício, algumas alavancas do dia a dia que você pode identificar como interfixa, quando o ponto de apoio está no meio, interpotente, quando a força potente está no meio, e interresistente, quando a força resistente está no meio. Que nem aqui, ó. Aqui você tem o ponto de apoio de um lado, força potente do outro, resistente no meio. Então o nome dessa alavanca aqui, que é uma guilhotina, né, é chamada de alavanca interresistente. Aqui você tem, ó, ponto de apoio, força resistente, que é a tentativa de arrancar um prego, e a força potente do outro. Então, o ponto fixo está no meio. Então, a nossa alavanca aqui é interfixa. Aqui você tem força potente de um lado, ponto de apoio do outro, e a força resistente está no meio. Então, o nome da alavanca aqui é interresistente. Aqui você tem, ó, ponto de apoio no meio, entre força potente e resistente, então interfixa. Ponto de apoio no meio, ó, de um lado força potente, do outro lado força resistente, interresistente. Aqui é da pinça, né, do pegador de gelo, né, ou até mesmo aí do narguilé, né, que o pessoal está utilizando. Força potente está no meio, ó, entre força potente e força resistente. Então o nome dessa alavanca aqui é interpotente. Aqui outra alavanca interfixa. Aqui é o quebra-nozes, né, ou o amassador de alho também em alguns casos, né. Então você tem um ponto de apoio de um lado, força potente do outro e a força resistente no meio. Então alavanca interresistente. Tesoura, ponto fixo no meio, força potente de um lado, força resistente do outro, interfixa. Ponto é uma pedra, os rapazes estão tentando movimentar, você tem força potente de um lado, força resistente do outro, ponto de apoio no meio, então interfixa. Aqui, dependendo da configuração aqui, você tem ponto de apoio, nesse caso aqui, se você estiver utilizando só essa parte aqui do braço, então você tem força potente no meio, força resistente de um lado e ponto fixo no outro, então interpotente. Se você estiver analisando aqui como força resistente, aqui nesse caso aqui, ó, você tem a força potente, ponto fixo no meio, força resistente do outro, então você tem uma alavanca interfixa. A balança é um exemplo de alavanca interfixa. O nosso crânio, a sustentação dele é embasada numa alavanca interfixa, a turquesa também é embasada numa alavanca interfixa. Quebra-nozes, amassador de alho é interresistente, interfixa, interfixa. Toda vez então que a força resistente estiver entre, ou seja, no meio, entre a força potente e o ponto de apoio, o nome da alavanca interresistente. Se o ponto fixo está entre a força potente e a força resistente, o nome da alavanca interfixa, e idem aqui, ok? Essa parte aqui das equações eu vou deixar para a próxima aula. Hoje eu vou trabalhar exclusivamente com a identificação das alavancas. Espero que vocês tenham compreendido, então aguardem a nossa segunda aula para entendimento mais adequado aqui dos princípios de alavanca. Valeu, pessoal, felicidade e sucesso a todos, até a próxima.